Aqui é a Patrícia e eu estou fazendo um desafio de 30 dias de sacadas para mães. E hoje é o dia 29, ou seja, hoje é o penúltimo dia de sacadas. E eu queria falar com você hoje sobre o poder de uma pequena palavra que pode ser muito poderosa ou muito destrutiva, que é a palavra não. Então, né? Eu acho que é uma palavra clássica para qualquer mãe, o não, né? Porque a gente, quando se torna mãe, a gente tá sempre dizendo isso para o nosso filho, né? Não mexe nisso, não toca nisso, não faz isso, não faz aquilo, não, 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 não. E a gente começa até a se achar uma chata, né? E assim, eu queria fazer hoje uma distinção da palavra não, da chata, e a palavra não do empoderamento. Então, assim, a um nível, a gente começa a usar essa palavra não de uma forma muito automática. E ela acaba perdendo um pouco o significado e acaba perdendo um pouco a força. Né? Quando a gente começa a entrar numa batalha com nossos filhos, não pode isso, não pode aquilo, nanana, a gente começa a desconectar da gente mesma, de uma certa forma, e dizer aquilo só porque a gente não sabe realmente como lidar da melhor forma, né? A gente usa a nossa autoridade como mãe para poder controlar uma situação que no fundo a gente não sabe se a gente está controlando e se é a coisa certa para fazer. Então, assim, eu queria convidar você a pensar um pouco sobre esses nãos todos que você dá para o seu filho. E quando eu falo para você, eu falo para mim, tá? Porque eu sou mãe e eu também tenho esses ataques de não. E depois eu me acho uma chata. E assim, eu queria convidar você para pensar assim, isso aí era uma coisa muito recorrente na minha infância? Será que eu estou repetindo muito um não que eu recebia então eu estou fazendo uma coisa mais ou menos no automático? Será que não tem outra forma de eu contornar essa situação? E agora o que me veio à cabeça foi aqueles programas da Super Nanny, né? Que ela entra numas casas onde o conflito reina e muitas vezes a mãe fala não e as crianças não ouvem, não escutam mais, e ela traz uma presença, ela traz uma outra perspectiva, onde não havia possibilidade antes. Então é isso que eu quero sugerir que você faça. Se você está muito nessa coisa automática do não, 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 na educação do seu filho, para um pouco e pensa, será que tem uma outra forma de lidar com isso? Quem eu posso ser de uma forma diferente, né? Então esse é aquele não automático. Agora eu queria falar com você com outro tipo de não, que é aquele não que a gente precisa falar por nós mesmas, né? Quando a gente precisa colocar um limite realmente por nós, a gente precisa colocar um limite no outro. Porque muitas vezes esse não aí que eu tô falando agora, que a gente diz para o outro, é um sim que a gente diz para nós mesmas, tá? Então eu acho que o difícil é a gente saber distinguir quando a gente está falando aquele não chato e quando a gente está fazendo aquele não que a gente realmente precisa para nós mesmas, para nossa autoestima, para a nossa sobrevivência, para a gente ficar bem, né? Então eu acho que essa caminhada de ser mãe, de ser educadora, é tão valiosa. E eu digo sempre, a maternidade é a maior escola, é a maior oportunidade para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque nunca antes a gente foi tão confrontada, tão chamada para se olhar. E eu acho que se a gente não se olhar como mãe, como educadora, como mulher, a gente cai no perigo de ser extremamente infeliz e de viver no automático. Então eu acho imprescindível a gente se observar,
se analisar. E é para isso que eu trago esses vídeos, para trazer um diálogo, um pensamento, para instigar talvez atitudes que estejam no automático, para você parar um pouco e pensar, epa, de repente ela falou uma coisa interessante, deixa eu pensar aqui, como é que é o meu não? Quando é que eu falo não que eu estou no automático? Quando é que eu falo sim e na verdade eu devia estar falando não? Tá? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você ainda não viu todas as dicas, elas estão todas aqui. Pode ver, pode comentar, pode curtir e pode compartilhar, tá? Valeu, obrigada!